Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. Dessa vez nós iremos para o primeiro conteúdo da nossa nova série de algoritmos e iremos ver hoje como trabalhar com variáveis, conhecer os conceitos de variáveis dentro da linguagem Ruby. Mas antes de iniciarmos, deixe o seu joinha se você curtir o vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Vamos para o vídeo então. O conteúdo que nós iremos ver hoje, tá? É variáveis. O que são variáveis, tá? Na linguagem, como em qualquer outra linguagem. O conceito geral de variável, ele é nada mais do que um alocamento, tá? De espaço na sua memória RAM, no qual você consegue armazenar algum conteúdo lá dentro, tá? Grosso modo, a explicação seria essa. De uma forma mais técnica, é você pegar um pedacinho da tua memória RAM, tá? E dizer para a memória RAM que você irá utilizar esse pedacinho com algum conteúdo que você queira utilizar ele no futuro. Então, a memória nada mais é do que vários blocos. Você tenta imaginar como se fossem vários bloquinhos, várias gavetas, e cada gaveta ela consegue armazenar um conteúdo, tá? Mais na frente a gente irá ver um conteúdo de coleções ou de arrays e que você vai descobrir que a gente consegue também colocar nesse mesmo pedacinho não só um conteúdo, mas vários. Então imagina que uma alocação de memória, tá? A variável é nada mais do que um quadradinho, tá? Imagine a forma que você quiser e nesse espaço a gente coloca dentro dele o nosso conteúdo, tá? Que poderia ser um texto, um número, tá? E assim sucessivamente. Qualquer outra coisa que você queira armazenar para que você possa usar isso dentro do seu programa, tá? Ou usar isso no futuro, durante o ciclo de vida de um programa. A gente está iniciando primeiro com variáveis, porque eu quero que vocês entendam como funciona o conceito de guardar informações, processar informações e expor essas informações. Porque no próximo vídeo a gente irá ver um pouco do fluxo de um algoritmo. E o fluxo de um algoritmo ele segue em 3 passos: entrada, processamento e saída. Então você, ao saber esse conceito, antes de a gente conhecer o conteúdo de um processo de um algoritmo, variável vai te abrir a mente de como você consegue perceber como as variáveis elas funcionam e consequentemente, os seus algoritmos. Então, agora que a gente sabe como uma variável ela funciona, ele é um espaço na memória, só que como é que a memória ela consegue saber que eu preciso daquele pedacinho, daquele quadrado lá? Existe um conceito nas variáveis que a gente chama de nomes de variáveis. Os nomes de variáveis, eles são algumas regras específicas que algumas linguagens seguem, ou a maioria delas seguem, que a gente precisa ter em mente. O que são nomes de variáveis? Os nomes de variáveis, elas seguem alguns padrões. Eu vou mostrar alguns exemplos a vocês aqui. Eu vou pegar aqui esse conteúdo aqui, eu vou mostrar a vocês aqui a forma de escrita para que vocês possam entender melhor elas. Quais são essas regras para se construir nomes de variáveis? Primeira regra: a gente precisa que ela seja sempre iniciada por letra. Não se pode começar uma variável por número. Então, o primeiro caractere ela não pode ser um número e ela tem que ser sempre começada por letra, ok? Outra coisa importante, a variável, tá, que eu vou chamar assim de A, por enquanto, ela começa por letra e não começa por número. Quando a gente quer utilizar múltiplas palavras, a gente separa isso por underscore, tá? A variável. Você não pode utilizar espaço. Variáveis não têm espaço em nomes múltiplos. Então, por padrão, a gente usa o underscore dentro do nosso padrão Ruby. Existem algumas outras linguagens que preferem hífen ou preferem algum outro caractere especial. Mas
No Ruby você tem que utilizar, a gente utiliza normalmente o underline ou underscore. Pode ter número na minha variável? Pode, mas ela não pode ser o primeiro caractere da variável. Ela pode ser a segunda, a terceira, a última, mas ela não pode ser a primeira. Tá? Você pode utilizar a variável 1, é um nome de variável válido. E outra coisa importante, no Ruby todas as letras têm que ser minúsculas. Por quê? Vou dar alguns exemplos, tá? No PHP, para a gente criar uma variável, a gente utiliza o cifrão antes. Então, cifrão, variável, recebe algum valor, tá? Já vou mostrar aqui logo a expressão de como se constrói uma variável. Então, do lado esquerdo é o nome da variável. O igual indica que eu estou colocando dentro dessa variável algum conteúdo. E o conteúdo é o que fica do lado direito. Essa é a expressão de variável. Então, o que acontece aqui? No PHP, a gente utiliza um cifrão. No JavaScript, por exemplo, a galera gosta de usar camel case. Tá? Então, a variável legal. Então, observe que cada início de palavras coloca uma letra maiúscula, tá? O Ruby aceita dessa forma? Aceita, sem problema nenhum. Mas não é o padrão que a comunidade usa. Então, a comunidade usa normalmente tudo com letra minúscula. Ok, com esse conceito entendido, o que acontece agora? Toda variável, ela recebe algum valor, tá? E quais são esses valores? Bom, nas variáveis existem alguns tipos que a gente consegue armazenar esses valores. O primeiro dele é um número inteiro, então pode ser 1, pode ser 2, pode ser 200, pode ser 20 milhões, 200 milhões e assim sucessivamente, tá? Outro tipo é o número inteiro, então ele é separado por ponto. Então são números reais. Então, eles são separados por ponto. Então, aqui eu estou dizendo que eu estou armazenando um número real 2.0. Existe também a forma de caractere. Aí, o caractere, vocês irão ver que existem duas formas de criar variáveis do tipo caractere. Com aspas simples ou com aspas duplas. Beleza? A princípio, entendam que ela não faz diferença nenhuma. Se eu colocar aqui um 2 e um 2, são duas variáveis que guarda o conteúdo 12. Mas esse 12 não é um número, ele é o texto 12. Quando você coloca qualquer valor dentro de aspas simples ou aspas duplas, ela significa que ele é um texto. Então ele é um caractere, ele é um conjunto de caracteres. Ele pode ser tanto número dentro das aspas como um texto qualquer. Vou colocar aqui meu nome, exemplo. E aspas duplas funciona da mesma forma. Eu posso usar tanto aspas simples como aspas duplas. Só que tem um detalhe. Mais na frente, a gente irá aprender um conceito chamado de interpolação. E você vai descobrir que existe uma pequena diferença entre aspas simples e aspas duplas. Por enquanto, eu quero que vocês entendam que todos os dois fazem a mesma coisa. Tá? Eles conseguem armazenar um conjunto de caracteres. E eu já deixo logo explicado esse conceito de números dentro do caractere. Isso aqui que eu estou fazendo agora, tá? De aspas duplas, o número 12, fecha aspa dupla, isso não é um número. Isso é um caractere 1 e 2. Ele não é o número 12. Tá? Para a linguagem, isso aqui não é processado como um número, mas como um texto. Beleza? Se eu quiser processar como um número, então eu posso colocar aqui, número recebe 12. Tá? Outra coisa, no Ruby não tem esse ponto e vírgula, tá? Só botei de exemplificação do PHP aqui. Vou até tirar aqui. Então, olha só. O número é 12, tá? Então, observe que a variável número, tá? Essa variável, ela tem o caractere é 12. Mas esse não é um caractere, isso é um número. Aqui é um caractere, aqui é um número. A última regra que a gente irá ver agora é o seguinte. As variáveis, elas podem ser escritas com qualquer palavra que você queira. Mas existem algumas palavras especiais que elas não podem ser utilizadas. E quais são essas palavras especiais?
elas são chamadas de palavras-chave. Eu vou mostrar a vocês um conjunto de palavras-chave que você não pode utilizar como variável ou como qualquer outra ação que você queira fazer dentro do seu algoritmo. Quais são essas palavras? São todas essas 41 que vocês estão vendo aqui, ó, underscore encode, inline, file, begin, end, alias, end, begin, break, def, do, else e assim sucessivamente. For, if, in. Todas essas palavras, elas são palavras reservadas da própria linguagem. A linguagem, ela usa essas palavras para alguma finalidade específica. Eu vou deixar na descrição do vídeo esse link para que vocês possam entender cada palavrinha dessa, o que ele faz. Que é que ele tem a palavra reservada e qual a sua função dentro da linguagem. Então vocês fiquem já cientes que alguma dessas palavras vocês não podem usar durante o algoritmo de vocês. Então, se vocês decorarem, tá, ou tem dúvida, guarda esse linkzinho e acessa de vez em quando se você pode usar uma palavra dessa ou não. Então, as variáveis, como qualquer outra parte do algoritmo de vocês não podem usar as palavras reservadas. Vocês têm que iniciar as variáveis com caractere, tá? Não pode iniciar com número. Quando for múltiplas palavras, utilizar o underscore, e eu posso colocar números na variáveis, mas contanto que não seja o primeiro caractere. Beleza? Bom, agora eu vou mostrar a vocês alguns outros tipos que a variável recebe. Então, a gente já viu aqui, eu vou criar aqui var1. O primeiro tipo foi inteiro. O var2, o segundo tipo foi do tipo real. O var3 é o tipo caractere que a gente viu. Vou colocar aqui de texto. var4, a outra forma de fazer texto com aspas duplas. var5, o outro tipo que a gente não viu ainda é um tipo chamado lógico. Qual é o tipo lógico? O tipo lógico ele só recebe só dois valores. Ou true, tá? Ou false. O tipo lógico é simplesmente se você está dizendo verdadeiro ou falso. Por que a gente tem esse tipo? Para a gente criar condicionais dentro do nosso algoritmo. Exemplo, digamos que eu queira verificar se uma pessoa ele é maior de idade. Então a gente pode criar uma variável para verificar se esse cara é o maior de idade ou não pela sua idade. Então a gente pode armazenar valores de resposta de uma condicional e ele vai ter como resultado, como valor da sua variável, tá? Do seu conteúdo, se é verdadeiro ou se é falso, ok? Existem alguns outros, mas eu não vou explicar agora nesse momento, a gente irá ver eles nos vídeos futuros, que são alguns outros tipos especiais, tá? Como um hash, como um array e entre outros tipos, beleza? Eu quero que vocês entendam esses tipos básicos, no qual você pode construir variáveis com esses tipos de conteúdo. Um número inteiro, um número real, um texto ou um tipo lógico. Outra coisa importante é o seguinte. Existem algumas linguagens que você tem que especificar qual é o tipo de conteúdo que ele recebe. No Ruby, não é necessário esse tipo de ação. Vou dar um exemplo. No Java, a gente tem que especificar qual é o tipo. Então, vou dizer o seguinte. Vamos lá. String, nome, recebe. Vou botar aqui meu nome. Estão nisso. No Java, quando eu crio uma variável, eu tenho que dizer qual é o tipo que ele vai ter que receber. E ele só vai receber esse tipo que eu estiver especificando. O Ruby, não há necessidade de eu dizer qual é o tipo implicitamente. O Ruby, ele automaticamente interpreta o conteúdo dessa variável que está sendo adicionada na variável e já injeta nele o tipo dele dinamicamente. Então, não há necessidade de eu dizer qual é o tipo da variável. O Ruby já faz isso automaticamente. Então, é um conceito a menos que você precisa aprender, mas que eu quero que vocês saibam que ela existe e que é possível, entenda, que é possível você fazer dessa forma
em algumas outras linguagens, porque são regras que eles exigem que você faça para criar as variáveis. No Ruby isso é dinâmico. Então, se eu colocar um texto aqui, ele vai interpretar que isso aqui é um texto, então essa variável vai ser do tipo texto. Se eu colocar um número, tá, depois do igual, então ele vai interpretar que é do tipo numérico e vai colocar e vai dizer que ele é uma variável do tipo numérico. Espero que tenham entendido. No próximo vídeo a gente irá ver agora como a gente trabalhar com essas variáveis dentro dos seus escopos. Espero que tenham gostado. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!